Boa tarde, pessoas! Tudo bem? Estou aqui, professora Kívia, de volta com vocês para continuar falando sobre o modernismo no Brasil. Na última aula, a gente falou sobre a primeira fase do modernismo, aquela que iniciou lá na Semana de Arte Moderna, ou popularmente conhecida como Semana de 22. Falamos dos nomes importantes para esse período: Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. Falamos sobre o contexto histórico do Brasil nesse período. Falamos que o modernismo é dividido em diferentes etapas, primeira, segunda e terceira fase. E hoje, neste vídeo, eu vou trazer um pouquinho mais para vocês, especificamente, do que foi a primeira fase do modernismo aqui no Rio Grande do Norte. Então, vamos lá? Então, vamos lá falar do modernismo aqui no Rio Grande do Norte. Para a gente começar esse assunto, vamos recapitular uma coisinha lá atrás. No final, na segunda metade do século XIX, finalzinho do século XIX, aconteceu a segunda Revolução Industrial. E aí, com a segunda Revolução Industrial, surgiu a luz elétrica, e o mundo começou a desenvolver de outra maneira, né? Aqui no Brasil veio chegar já no finalzinho mesmo do século XIX e em Natal, obviamente, demorou mais ainda para chegar. Então, a luz elétrica aqui chegou já em meados de 1910, 1911, se não me engano. E aí, então, a gente estava vivendo uma transformação no que diz respeito à modernidade, né, no nosso estado, na nossa cidade especificamente. Então, era uma grande revolução. Com a luz elétrica, começaram a chegar os primeiros aparelhos eletrodomésticos, o transporte aéreo também, que ainda engatinhava, mas começou a se desenvolver. Então, era uma ambiguidade, né? Era uma crise muito grande, assim, uma tensão muito grande entre o tradicional e o moderno, e as pessoas estavam aprendendo a conviver com essas diferenças. E aí foi quando chegou no que diz respeito à literatura, né, no início dos anos 1920, que houve a Semana de Arte Moderna, e a gente entrou no período literário chamado modernismo, que muito tem a ver com esta questão dessa modernidade implementada pela pós-revolução industrial. E foi nesse contexto que surgiu um personagem muito importante no cenário nacional, um natalense chamado Jorge Fernandes. E é sobre ele que nós vamos falar agora. Então, Jorge Fernandes foi muito importante para o nosso cenário. Ele foi contemporâneo de Fernando Pessoa. Então, enquanto ele estava aqui em Natal escrevendo sua poesia, Fernando Pessoa estava lá em Portugal também fazendo poesia. Pena que um ganhou tanta relevância no cenário mundial e o outro não, né? Mas Jorge Fernandes era amigo de Câmara Cascudo e Câmara Cascudo apresentou ele àquela galera lá que causou que criou a Semana de Arte e causou lá nos anos 1920, né? Então ele apresentou ele para Oswald, Câmara Cascudo apresentou ele para Mário de Andrade, e Mário de Andrade teria ficado até surpreso, segundo conta a história, de saber que numa cidadezinha do Rio Grande, do Nordeste do Brasil existia um escritor de tanta qualidade, né? Há boatos que contam isso. Então, é muito bacana saber que ele teve essa relevância e ele teria, inclusive, conseguido fazer publicações na tal da revista antropofágica, que é aquela que nós comentamos na última aula, em que Oswald fazia publicações no intuito de valorizar essa escrita desapegada de rima, de métrica, essa escrita que caracteriza de fato o modernismo. Então, a poesia do nosso conterrâneo Jorge Fernandes esteve lá presente na revista antropofágica, e isso é muito importante para nós, né? Isso tudo aconteceu, só um adendo, em outro período,
no momento que acontecia também um outro fato muito importante para o nosso estado, né, o Rio Grande do Norte, que foi a conquista do voto feminino. Celina Guimarães, a moçoroense, foi a primeira mulher a conquistar o direito de votar no Brasil em 1927 e foi mais ou menos no mesma época em que Jorge Fernandes ganhou esse destaque no cenário nacional. Então eu queria trazer hoje essa informação sobre esse poeta para que vocês pudessem saber, quem ainda não conhecia, que nós tivemos na nossa cidade uma pessoa, um autor também de referência no cenário nacional. Naquela época era muito mais difícil, mas hoje nós temos também outros tantos nomes que vão aí a cada dia conquistando a oportunidade de levar as suas obras, o seu escrito, a sua música, a sua arte para outras partes do Brasil e do mundo. Então, hoje nós, para contemplar o modernismo, queríamos trazer para que vocês pudessem conhecer quem foi Jorge Fernandes e qual a relevância dele no cenário nacional. E agora, com o professor Renan, vocês vão conhecer um pouquinho da poesia dele, fazer uma análise para que a gente possa identificar quais os aspectos, esses aspectos que eu comentei, né, que ele estabelecia essa tensão entre o regionalismo e o modernismo, com um pouquinho de saudosismo às vezes, com relação aos poemas parnasianos, que eram aqueles cheios de rimas e de métrica certinho. Então, ele tem um poema intitulado Meu Poema Parnasiano, número 1, em que ele recorda essas características do poema parnasiano, mas ao mesmo tempo ele desconstrói em outros momentos, em outras poesias, ele desconstrói essa necessidade do poema ser somente uma caixa formatada e traz a poesia escrita de uma maneira mais desconstruída, porém com mais profundidade, né? Então esse foi Jorge Fernandes, um poeta norte-riograndense que representou o nosso estado no período que ficou conhecido como o modernismo. Então, até a próxima! Olá pessoal, meu nome é Renan Castro. Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o Poema das Serras, do poeta potiguar modernista Jorge Fernandes. Poema das Serras. A carreira do forte, toca no arranco, nervoso ronca o motor, toca a primeira marcha, grita fanhoso e sai, olhos de gato brabo na escuridão da noite fonfonando, balança todo no catabio, clareia o verde que está dormindo e passa. O bacura com os olhos de tição de fogo pula na estrada. Entra no marmeleiro o gado espantado. O Ford vai estrada fora, moendo léguas. Milhetas de mutucas giram zonzas ao clarão dos olhos fórdicos. O homem retardado da feira entra no mato, no rosilho espantado. E ele vai, soltando no ar um cheiro de gasolina, catinga nova. Num barulho novo, subindo em primeira, debreando, descendo. Em primeira contornando as serras brutas pintadas de escuro da noite quente. Se esponja nos leitos dos rios quase secos e vai resfolegando, levando pedradas miúdas nos paralamas, numa vaia sem razão das estradas pedregosas, insultando pelos cachorros estúpidos das fazendas, e sempre danisco nas serras, gúrgueas e nas tangentes, macias e amigas do Batuta Viajor do meu tempo. Esse é o poema das serras, né, do poeta Jorge Fernandes, potiguar modernista. Né? Como nós estamos no contexto de estudo do movimento modernista, né, é interessante, eu acho que isso já ficou perceptível para vocês, né, que aqui nesse poema nós não temos uma métrica bem definida, né, nem um uso preferencial de rimas, né, então são versos brancos e livres, né, sem rimas e sem métrica, né. Uma outra característica do modernismo, né, é o tratar de temas do cotidiano, e isso está presente nesse poema que nós acabamos de ler, né? Trata da questão da inserção do elemento moderno, né, que é o Ford, né, na região, né, na nossa região norte-rio-grandense. É, é interessante também perceber, né, que essa questão de não usar alguma coisa bem harmônica, né, com rimas,
denota também o próprio contexto modernista, né, de verdade, de velocidade, da busca pelo novo, de dinamismo, né? Então não é uma coisa muito harmônica, né? E por isso o poema também não é harmônico, né? É, posso destacar aqui, né, o Ford como elemento moderno, né? É, um outro traço presente é o gado, né? O elemento regional também está presente, né? O bacurau, a serra, né? E temos também dois personagens. Um é o homem retardado, né? Que como o próprio nome diz, homem retardado, né? Já indica que ele é um índice, né? De retrocesso, né? Um indício de um passado em vias de desaparecimento, né? E temos mais à frente, lá no fim do poema, o Batuta Viajou, que é o índice de modernismo, né? É exaltado aqui no poema, né? Pode ser remetido até como o próprio proprietário do Ford, né? É bem interessante que a poesia de Jorge Fernandes tem a característica de ser como que uma espécie de retrato, né? Uma crônica em um poema, né? Que retrata muito da característica do tempo, né? Então você vê aqui nesses versos que estão em roxo, né? E vai esfolegando, levando pedradas miúdas nos paralamas, numa vaia sem razão das estradas pedregosas, né? Que o próprio ambiente, né? Isso aqui está denotando que o próprio ambiente não está adequado a esse elemento moderno que chegou, né? O que se tem são estradas preparadas para o carro, mas são estradas pedregosas, né? É bem isso, né? Essa é uma camada interpretativa que eu trago aqui para vocês, né? Verem, né? E é, é claro que existem outras possibilidades, mas por fim eu só deixo aqui ressalto dois termos, né? Que são os termos que demonstram, né? A linguagem de época, né? Que é o termo batuta e debrear, né? Debrear, que seria debrear seria reduzir, né? E batuta seria legal, né? Isso é uma linguagem típica da primeira metade do século XX, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente.